Buenos días y bienvenidos a las transmisiones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias por conectarse con nosotros y con nosotras. En breves minutos comenzaremos el Congreso Internacional de Humanidades. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las transmisiones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias por conectarse con nosotros y con nosotras. En un minuto comenzaremos el Congreso Internacional de Humanidades. Hola, muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
y de la Facultad de Historia y Geografía y Letras, le doy la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes, tanto académicos chilenos como académicos brasileños, estudiantes y quienes nos acompañan en este momento. Agradecer el apoyo técnico que estamos recibiendo en estos momentos y recordarles a todos que esta ceremonia inaugural, así como la conferencia inaugural del día de hoy, están siendo transmitidas no solo a través de este enlace Zoom en el cual nos encontramos, sino que también a través del canal YouTube de la universidad. Eso es lo primero que quisiera decir. Presiden esta ceremonia el rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el señor Jaime Espinosa Araya. El doctor Jaime Galgani, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, también de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y la doctora Rosana Reigota Naves, directora del Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia. Les damos la más cordial bienvenida a este 23º Congreso Internacional de Humanidades, Palabra y Cultura en América Latina, herencias y desafíos sobre el tema poder, conflicto. Momento. Sí, no, estamos bien. Sobre el tema poder, conflicto y construcción cultural en los espacios latinoamericanos. El Congreso tiene una duración de 3 días, hoy día partimos, finaliza el viernes, pero con una actividad más reducida, pero el Congreso en sí son 3 días, partiendo hoy con la conferencia. Después de la conferencia principal viene un simposio, y después de la cual vendrán distintas mesas, que van a ser mesas paralelas. Lo mismo sucederá el día de mañana, que va a partir a las 9 de la mañana con una conferencia principal. La de mañana estará a cargo, la de hoy día, disculpen, está a cargo del profesor José Geraldo de Souza Jr., especialista en derechos humanos en contextos latinoamericanos. ¿Ya? La de mañana está a cargo de el doctor Jesús Cano Reyes, de la Universidad Complutense de Madrid. Y la del día jueves está a cargo del doctor Fernando Murillo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todas estas conferencias se van a dar al principio de el Congreso, es decir, bueno, hoy día parte a las 10, pero mañana y el jueves a las 9 de la mañana. Posteriormente vienen simposios y mesas paralelas. Todo el simposio y las mesas paralelas van a realizarse en el mismo enlace de Zoom en el cual están ustedes en este momento. Para las mesas paralelas seremos divididos en las distintas mesas, ¿no es cierto? Se va a subdividir la plataforma Zoom y esperamos que ustedes estén atentos para que sean designados a las mesas que les corresponde. ¿Ya? Entonces, dicho eso, podemos dar inicio a el Congreso y la ceremonia inaugural. Dejamos con ustedes entonces al rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el señor Jaime Espinosa Araya. Rector. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Jaime Galgani, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la UNCE. Doctora Rosana Reigota Nieves, directora del Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia. Amigas y amigos académicos de Brasil y de Chile que comparten esta asamblea. Señoras y señores,
Una vez más, desde Chile, tengo el honor de inaugurar el Congreso Internacional de Humanidades de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Esta 23ª versión viene reforzada por la distinguida presencia de un numeroso contingente de académicos de la Universidad de Brasilia, con quienes mantenemos tradicionales lazos de fraterna complicidad en la búsqueda común de la identidad latinoamericana. Ir allá y venir aquí, como ha sido en ocasiones anteriores, esta vez transforma las distancias, las anula y nos congrega en un solo espacio de unidad. Parece ser la metáfora que buscamos. Allá y aquí son los significantes entre los cuales y desde los cuales se transporta el significado de una patria oculta, misteriosa, latente, secreta, que nos hace unívocos, cóncavos y convexos, con una sola mano que coge el agua pura y cristalina del Amazonas, del Orinoco, del Biobío, los grandes ríos de América. La mano sola que cava en las profundidades de la tierra, buscando el tesoro perdido de nuestros padres y padrastros, los antiguos, que estuvieron desde siempre, los antiguos que llegaron para quedarse, transmutando la piel y la sangre de nuestros rostros. La mano sola que se eleva como un volantín cuando saluda desde lejos, anunciando la llegada feliz del hermano. La mano sola que escribe metáforas de amor o de muerte. La mano de todos, que son todas las manos de nuestra América unida. Una metáfora de lo posible. Pero ser una metáfora de nosotros mismos es una gran cosa. Esa es nuestra realidad. Una realidad transfigurada, un permanente movimiento de luces y de sombras, de mercados y de callejones, de barrios y favelas, de flores y fusiles. Solo que a veces nuestro destino tiene democracias ajenas, verdades prestadas. Sin embargo, la poesía nos redime y nos vuelve luminosos. Por eso estamos aquí, amigas y amigos, reunidos intentando que lo posible de América Latina ya no sea más una metáfora, sino un destino dulce como el corazón de la sandía de Chile. Sin embargo, hoy es un día diferente, extraño y sospechado. Nadie imaginó que algún día nuestro modo de encontrarnos sería la ausencia física, que el abrazo fraterno sería el vacío de los cuerpos, que la humanidad de estar juntos compartiendo la vida sería un camino probable de aproximación a la muerte. ¿Cuántos miles de chilenos y brasileños han sido víctimas inocentes de ese recorrido, que no fue sino encontrarse con otros levemente, apenas suspirando? Así también el mundo. Y empezó la lucha, el combate desequilibrado entre el ser humano y la incertidumbre, entre el ser humano y un enemigo inusitado, oculto, camuflado en el aire invisible. La emboscada persiste en nuestras calles. Es entonces cuando surgen los héroes, que sin saberlo estaban predestinados a salvar la vida. Ya los vimos emerger con vigor generoso en los hospitales, en los servicios de urgencia. Los héroes de blanco, los héroes de la primera línea del riesgo. Nuestra inmensa gratitud hacia ellos. Nuestros aplausos unidos. No sé si en Brasil, pero aquí ha habido aplausos para los héroes de la primera línea, desde las casas, desde los edificios, desde las plazas. Fue un aplauso abierto, como un abanico de manos florecidas. Movieron el aire, interrumpieron la noche y llevaron el sonido de la gratitud y del suspiro. Pero también están los otros, los héroes de nacimiento que son los profesores, en una línea distinta conforme de horizonte, dispuestos para la lucha, no en la escuela física, no desde los establecimientos, sino desde sí mismos. Estén donde estén, en todas partes, los profesores han hecho con grandeza lo suyo. Han continuado educando con estrategia, con creatividad, con sentido de adaptación, con la energía de su pasión. Los profesores han desplegado su heroísmo con conciencia. Saben cuál es su deber humano. Saben que el futuro existe a pesar de todo. Saben que mientras sigan educando, la esperanza vive y da vida. Esa es su lucha. Pero también están los otros héroes, los aquí presentes, los humanistas de Chile y Brasil, que han persistido en su afán por comprender y darle sentido a la historia común de la humanidad, a la historia del poder, del conflicto y de construcción en los espacios latinoamericanos. Por todo lo dicho,
En nombre de la UNCE les doy las gracias y les envío un abrazo fraterno a la distancia, confiado en que su inmenso trabajo no habrá sido en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Muy agradecido por sus palabras. A continuación, entonces, se dirigirá a nosotros el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el doctor Jaime Galgani Muñoz. Adelante, profesor. Está silenciado, profesor. Muy buenos días, señor rector. Jaime Espinosa, muy buenos días, señora directora del Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia, Rosana Reigota Naves, y a toda esta audiencia, esta comunidad aquí reunida, tanto de Brasil como de Chile, y a todos los organizadores. Quiero comunicar, así como ayer saludábamos especialmente a los que participan en el grupo de investigadores, hoy quiero saludar y agradecer especialmente a quienes han organizado este encuentro, este congreso, especialmente a nuestro colega Juan Rojas de Brasil, que también nos acompaña en esta ocasión. Quiero hacer una breve reflexión sobre el tema del poder, que es la palabra clave fundamental de este encuentro. Y quiero partir con una cita de Roland Barthes, que corresponde a la clase o aula inaugural que él pronunció en el Collège de France el 7 de enero de 1977. Es un texto magistral, histórico, y que habla precisamente sobre el poder. Esa cita me voy a permitir, como un gesto de gentileza con nuestros colegas brasileños, leerla en portugués, pidiendo disculpas, por supuesto, por la pronunciación. Dice Roland Barthes: é como efeito de poder que se tratará aqui. A inocência moderna fala do poder como se ele fosse de um lado, aqueles que o têm, de outro, os que não o têm. Acreditamos que o poder fosse um objeto exemplarmente político. Acreditamos agora que é também um objeto ideológico, que ele se insinua nos lugares onde não o ouvíamos da início, nas instituições, nos ensinos, mas, em suma, que ele é sempre uno. E, no entanto, se o poder fosse plural, como os demônios, meu nome é Legião, poderia ele dizer. Por toda parte, de todos os lados, chefes, aparelhos, maciços ou minúsculos, grupos de opressão ou depressão. Por toda parte, vozes autorizadas que se autorizam a fazer ouvir o discurso de todo poder, o discurso da arrogância. Adivinamos então que o poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social. Não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestá-lo. Chamo discurso de poder
todo discurso que engendra o erro e, por consiguiente, a culpabilidade daquele que o recebe. Alguns esperavam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder. Mas nossa verdadeira guerra está livres. Ela é contra os poderes, não contra o poder. E não é um combate fácil, pois, plural no espaço social, o poder é, simetricamente, perpétuo no tempo histórico, expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali. Nunca perece. Façam uma revolução para destruí-lo. Ele vai imediatamente reviver, regerminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial ligado à história inteira do homem. E não somente a sua história política, histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é a linguagem. Ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. Aula inaugural de cadeira de Semiologia Literária do Collège de France, 7 de janeiro de 1977. Esta larga cita la quise poner para introducir una reflexión sobre el poder y la continúo con palabras en castellano. Con estas palabras de Roland Barthes, el gran estructuralista y postestructuralista francés y semiólogo, palabras inscritas dentro de la reflexión sobre el poder, reflexión propia de una época de la misma en la que participaron los discursos de Michel Foucault y de Pierre Bourdieu, entre otros, quiero volver al cuestionamiento fundamental relacionado con una cierta ingenuidad cultural con respecto a la concepción del poder, como si el poder no fuera una condición propia de nuestro ser relacional. Así pues, el poder no es la presencia de una fuerza poderosa que nos domina y nos supera, sino una relación que se manifiesta en los términos en que el lenguaje inaugura, desbarata, reinstala y canoniza discursos, procedimientos y mecanismos considerados como correctos versus otros que son considerados erróneos. En suma, quien tiene poder es quien representa el discurso de moda o el discurso canonizado en el momento presente. Por eso, ante cualquier contexto de disputa por el poder, lo que se discute no es si serán los buenos o los malos los que gobernarán, sino cuál es la configuración de relaciones que han de establecerse entre las diversas fuerzas que al interior del campo propio juegan por su legitimación con vistas a conseguir una posición mejor. Esto dicho en términos de Pierre Bourdieu. Tenemos una relación ambigua con el poder. Es malo cuando lo poseen los otros y pasa a ser generosamente útil cuando lo poseemos nosotros. Sin embargo, así como no podemos salir del lenguaje, la verdad es que tampoco podemos salir del poder. Nuestra cultura tolera con cierta facilidad ese diagnóstico porque nos exime de responsabilidad o de la responsabilidad que nos cabe a la hora del descalabro social o de los errores que pueden cometer nuestras autoridades. Sin embargo, ninguna crítica cultural será realmente madura si no comenzamos por comprender que, tratándose de dinámicas sociales, ninguna persona y ningún conglomerado social es absolutamente responsable o, por otro lado, absolutamente culpable. Concluyo. Para salir del poder
necesitaríamos, según Roland Barthes, arrancar del lenguaje. Y eso solo lo pueden hacer el superhombre de Nietzsche, o el caballero de la fe de Kierkegaard, o los místicos del que hablaba el maestro Eckhart, que desde una no lenguaje al estilo de Wittgenstein pueden de alguna manera instalarse en una esfera de no poder y de no lenguaje. Pero como no somos ni místicos, ni dioses, ni superhombres, ni tenemos la fe que exige Kierkegaard en su gran obra Temor y Temblor, entonces solo nos corresponde sanear el aire que respiramos, inventando desde el lenguaje alguna utopía que, aunque materialmente imposible, nos permita avanzar en una orientación positiva. En la configuración de ese horizonte, la literatura es la palabra privilegiada que ilusoriamente nos saca de la tiranía del poder. Es más, la literatura nos permite soñar la poesía de creer en un mundo tal como sería si en vez de una lucha contra los poderes existiera la armonía utópica de un mundo perfecto, donde el lenguaje no nos tiranizara con la acusación de una falta, de un abuso o de una carencia. Con estas palabras quería yo dar algún tono intelectual, digamos, al inicio de esta jornada, participando también de las reflexiones que el grupo de estudios al que pertenezco normalmente hacemos relación. Estos teóricos del postestructuralismo francés y del estructuralismo, los que están ahí en esa coyuntura, digamos, de transformación intelectual y que han significado mucho para nuestro tiempo, digamos, y las reflexiones postestructurales, nos ayudan también a hacer una reflexión crítica de nuestras propias concepciones con respecto a estas materias tan delicadas en las cuales se juega no solo una opinión intelectual, sino que se juegan el destino de nuestras naciones y la forma en que nosotros nos enfrentamos ante esos conflictos. Yo desearía que con esta reflexión animar a participar de los debates que va a haber durante este congreso, que espero sean tan interesantes como lo fueron ayer las ponencias, presentaciones que tuvimos en ocasión de la jornada 11ª de investigadores. Agradezco mucho a nuestro rector y a nuestra universidad por darnos todas las facilidades para seguir adelante con este congreso, aún en las condiciones tan específicamente novedosas y aparentemente contradictorias, que no siempre desventajosas, por cierto, en que nos ha tocado este año. Y agradezco mucho nuevamente a nuestros colegas que persistentemente desde Brasil nos están apoyando y acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Muy amable por sus palabras. Corresponde ahora entonces dirigirse a los presentes, a la directora del Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia, de Brasil, la doctora Rosana Raigota Naves. Adelante, doctora. Muito obrigada, Pablo, por me transferir a palavra. Muito bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui nesta sala virtual, mas também pela plataforma YouTube. Eu gostaria de saudar fraternalmente o magnífico reitor da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação do Chile, senhor Jaime Espinosa, aproveitando para agradecer por sua presença neste evento, que em sua 23ª edição
conduz à comemoração das bodas de prata do Acordo de Cooperação entre a Universidade de Brasília e a UMCE. Esperemos que em 2022 possamos estar presencialmente em Santiago para brindarmos, não é, com um bom vinho local ou, quem sabe, um pisco, essa longeva parceria inaugurada pelas professoras Carmen Balar e Elga Laborde, a quem eu não poderia deixar de prestar aqui uma breve homenagem por toda a trajetória e a condução que tiveram ao longo desses 23 anos já, desse convênio e dos congressos de humanidades em geral. Também cumprimento o decano da Faculdade de História, Geografia e Letras, Dr. Jaime Galgani, e em seu nome toda a equipe chilena, organizadora desse 23º Congresso Internacional de Humanidades, que acabou por se realizar à distância, não é? Nesses tempos em que a presença se fez virtualizada, como disse o reitor, por força de uma emergência de saúde pública que alterou por completo e de uma maneira cujas consequências só conheceremos mais adiante, não é? O nosso modo de viver e de fazer educação, de fazer arte, de fazer ciência, de fazer tecnologia. Não foi fácil essa organização. A comissão chilena e a comissão brasileira se reuniram algumas vezes buscando propiciar algum encontro presencial, mesmo que pequeno, né? Quantas vezes tivemos a intenção de nos reunir pelo menos em 20, 30, 50 pessoas, quando esse congresso, a gente sabe, quase sempre conta com mais de 300 pessoas presencialmente. Mas, enfim, o contexto nos impossibilitou, nesse momento, de estarmos reunidos na presença, e a presença se fará aqui virtualmente por meio dessas plataformas durante essa semana. Então, assim concretizamos essa experiência virtual, já inaugurada no pré-congresso realizado pela UNB em setembro passado. Como nem tudo é completamente ruim, para além de promovermos a troca de conhecimentos e o diálogo interdisciplinar entre os pesquisadores e os participantes inscritos, estamos democratizando o acesso a esses diálogos, transmitidos pela plataforma YouTube, para os não inscritos e todos os interessados na temática do congresso e dos simpósios. Penso que esse tem sido um grande ganho da pandemia para os nossos contextos educacionais e educativos. Mencionei o pré-congresso porque ele aconteceu como forma de preencher a lacuna que tivemos em 2020, ano em que esse 23º congresso efetivamente teria se realizado tradicionalmente no mês de outubro na UMCE. Saúdo e agradeço, portanto, a equipe de docentes do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, que tem trabalhado em parceria com a comissão no Chile, e o faço nas pessoas do professor Juan Pedro Rojas, presidente da comissão, e da professora Silvia Cintrão, coordenadora do Grupo de Pesquisa Textualidades Contemporâneas, Processos de Hibridação, que nasceu do acordo de cooperação entre as duas instituições, e já realizou, não é, como foi mencionado pelo Dr. Jaime, as suas apresentações na data de ontem. Antes de tratar breves comentários ainda, quero demonstrar o meu entusiasmo pela presença nesta sessão do ex-reitor da Universidade de Brasília, professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior, que nos honrará com a conferência inaugural do evento. O professor José Geraldo, para além de um catedrático na área do direito, em particular da defesa da cidadania e dos direitos humanos, é dono de um carisma e uma oratória fascinantes, que primam pela leveza e generosidade com que nos apresenta as mais complexas ideias e saberes. Digo isso não para que a audiência seja paciente, para aguardar entusiasmado o desfecho da minha fala, mas porque tenho hoje a oportunidade única de registrar publicamente meu apreço e admiração pelo professor José Geraldo.
Em 2019, quando estivemos reunidos presencialmente na UNB para o último congresso, o Chile estava em grande mobilização popular em defesa da democracia e dos direitos da população. O dia da vinda dos nossos colegas foi o mais difícil. O aeroporto foi fechado, alguns dos nossos colegas não conseguiram embarcar, outros chegaram tardiamente, mas se aventuraram, inclusive, a não conseguir voltar ao país na data prevista, deixando ali, não é, no Chile, a correr riscos seus familiares, colegas e amigos. Foi nesse contexto que aqui, em Brasília, ao discutirmos o tema do evento do ano seguinte, que é justamente esse evento, chegamos ao título Poder, Conflito e Construção Cultural nos Espaços Latino-Americanos. Nada mais essencial que falarmos sobre as relações de poder na nossa sociedade. Esse poder, ou poderes, como diz o professor Jaime, que ciclicamente atinge os extremos e só pode ser contido quando há forte mobilização popular. O Chile segue sendo exemplo para a América Latina, com o recente plebiscito que realizou. O conflito acaba por ser, portanto, inevitável, e eu diria benéfico em certo sentido, não fossem os mais sacrificados, os desassistidos. Mas penso que a palavra construção, que surge na expressão construção cultural do título, nos traz o sentido essencial e necessário de ação, movimento e criação de novas formas de conviver socialmente, de lidar com o poder e o conflito, de nos relacionarmos com a natureza e com a economia, de escrevermos e reescrevermos a nossa história, especialmente considerando e valorizando as nossas diferentes culturas latino-americanas, em toda a sua diversidade, e mediados pelas diferentes linguagens, pela literatura, pelas línguas e variedades linguísticas. É assim que, da parte da Universidade de Brasília, convido a todos a construírem esse evento e reconstruírem sempre as nossas relações de cooperação e atuação conjunta Brasil-Chile, em defesa da democracia e da educação para todos e todas. É o que nos une nesse momento. Então, quero deixar aqui com essas palavras os meus votos de que esse evento, que se estende até a sexta-feira, tenha bastante sucesso, que nós possamos realizar as trocas que pretendemos e que o abraço possa ser dado virtualmente ao final deste congresso, com a preparação e a discussão do tema para o evento deste ano na Universidade em Brasília, em outubro, e desejando que ele possa se realizar presencialmente. Então, muito obrigada e um bom evento para todos e todas. Muito obrigada, doctora Naves. Corresponde entonces, en este momento, dar paso a la conferencia de apertura de nuestro 23 Congreso. ¿Ya? La conferencia de apertura se denomina la Latinoamericanidad, lugares políticos, reencuentro de humanidades, y estará a cargo del profesor José Geraldo de Souza Jr., especialista en derechos humanos en contextos latinoamericanos. El profesor José Geraldo de Souza Jr. es profesor de la Facultad de Derecho y del programa de posgrado en Derechos Humanos y Ciudadanía de la UNB. Es exdirector de la Facultad de Derecho entre los años 1999 y 2003. Y también es ex-rector de la UNB durante los años 2008 y 2012. Ha sido co-líder del grupo de investigación en Derecho Achado Narrúa. Coordina la colección en Derecho Achado Narrúa, que tiene 9 volúmenes publicados. El volumen 1, Introducción a la Crítica del Derecho, de 1987. El volumen 2, Introducción Crítica al Derecho de Trabajo, de 1993. El volumen 3, Introducción Crítica al Derecho Agrario, del 2002.
El volumen 4, Introducción Crítica al Derecho Asade, del 2008. El volumen 5, Introducción Crítica al Derecho de las Mujeres, 2011. El 6, Introducción Crítica al Derecho de la Salud, del 2012. El 7, Introducción Crítica a la Justicia y la Transición de América Latina, 2015. El volumen 8, Introducción Crítica al Derecho de Comunicación y la Información, 2017, disculpen. Y finalmente el volumen 9, Introducción Crítica al Derecho Urbanístico, del 2019. Él es especialista en derechos humanos en contextos latinoamericanos. Dejamos con ustedes entonces, en su conferencia inaugural, al profesor José Geraldo de Souza Jr. Adelante, professor. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o professor Corvalan, que me introduz na sala de conferências, e faço minha homenagem especial ao magnífico reitor Jaime Espinosa, que me honra com a sua presença e acolhe todos os participantes. E, de modo muito especial, muito afetivo, a minha diretora, professora Rosana Naves, pela confiança de fazer minha indicação para esse evento e, sobretudo, pelas palavras muito amorosas e muito gentis com que há pouco me apresentou. E inicio minha saudação aos participantes deste 23º Congresso Internacional de Humanidades, tão rico e interpelante à luz do que sugerem os simpósios e mesas temáticas de ponências, e mais ainda o qualificado perfil dos participantes inscritos no programa, sob o acolhimento das instituições universitárias que o promovem, a Universidade Metropolitana de Ciências de la Educação de Chile e a Universidade de Brasília, minha alma mater. E o faço com uma indagação. Apesar das diferenças de percurso para nos constituirmos num espaço comum latino-americano, social e político, qual história comum que forja a comunidade de culturas e a comunidade de afetos que somos, ou que podemos ser, e na medida em que nos possamos constituir também como povos que se podem conceber como um destino compartilhado? Essa minha indagação de abertura. Temos, sim, os povos que se expressam majoritariamente em línguas muito próximas, notadamente a espanhola e a portuguesa. E se somos cada um povo, só o somos porque temos vínculos comuns, porque temos uma história comum que nos forja enquanto comunidade de culturas e comunidade de afetos, e que nos amalgama a partir de algum momento em nossas próprias histórias. Mas se temos uma história desde aí comum, o que temos de comum em nossa origem e em nossos destinos? A meu perceber, o que há de comum entre nós, desde um momento objetivo de encontro e de qualquer possibilidade de um destino também comum, é o impacto dramático do colonialismo, que se impôs sobre nossas identidades e as projeções decorrentes dessa experiência em nossa atualidade pós-colonial, afetada econômica e politicamente pelas injunções do ultraneoliberalismo e pelos desafios de toda a ordem, como exigências de libertação e de emancipação num processo de ação decolonial. Sob a perspectiva da condição ultraneoliberal, sigo pensando que, para as classes dominantes, para as multinacionais e para os seus estados, para as oligarquias que ela fomenta,
pouco importa que milhões de pessoas morram de fome e de doenças provocadas pela fome. O que importa, num quadro como este, é acrescentar mais uns quantos privilegiados a este núcleo de elite, que constitui o que entre nós, nos seus estudos sobre o povo brasileiro, Darcy Ribeiro denominou de engenho de moer gentes, na sua voragem de contínua concentração de rendimentos, cada vez mais acentuada e desigual. A exclusão social crescente é a outra face desse tipo de processo econômico, maliciosamente chamada de desenvolvimento, mas que é um processo perverso ou maligno, porque a exclusão social é a sua consequência mais dramática, que gera os segmentos descartáveis, segundo uma lógica de indiferença, que o movimento social dos trabalhadores sem terra, entre nós, qualifica de Brasil rejeitado. Falando de exploradores e explorados, há que levar em conta que se os explorados estavam dentro do sistema, sem explorados não pode haver exploradores, ou excluídos, estão, por definição, fora do sistema, são inexistentes, descartáveis, conforme os tem denominado o Papa Francisco, ao avaliar as dimensões catastróficas desse processo globalizado. Todos sabemos, porém, que as mudanças necessárias não acontecem só porque nós acreditamos que é possível um mundo melhor. Essas mudanças hão de verificar-se como resultado das leis de movimento das sociedades humanas, se movidas pela consciência de que há culturalmente um direito à utopia, mesmo que na forma de direito a sonhar. A aproximação mediada pela economia política e pela filosofia, e mais propriamente por teorias da justiça ou instigações teológicas, segue uma linha civilizatória que mais se afasta das opções que mercantilizam a vida, enquanto se orienta para projeções que garantam o direito à vida plena de homens e mulheres de carne e osso, sim, porque, ideologicamente, o nosso percurso colonial separou seres humanos para distinguir os que se inserem no contrato social e os que ficam fora dele, os selvagens, os bestializados, os escravizados, os diminuídos, os segregados, os sobrantes civilizatórios, todos alienados do humano. Abri essa linha de problematização para ponderar o lugar entre nós, latino-americanos, do experimento colonial e indicar que, desde este lugar, o modo decolonial é também uma condição para, de minha parte, figurar o que o 23º Congresso está designando como poder, conflito e construção cultural nos espaços latino-americanos, a partir do que, penso, possamos representar um projeto de libertação, de humanização possíveis e de emancipação. Para Paulo Freire, tão marcante em nossa cultura comum, a desumanização não é destino. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si. Esta luta pela humanização somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos. O ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sintam opressores,
nem se tornem, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si mesmos e aos opressores. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Comecei com Paulo Freire, porque ele é um pensador que reflete sobre a emancipação do humano a partir de realidades próximas, latino-americanas e africanas, que mais intimamente vivenciam a crueza da alienação do humano. Considero que a africanidade é um elo encadeado ao latino-americanismo, no território cultural que o colonialismo forjou no trânsito através do rio chamado Atlântico. É assim que as literaturas africanas participam da tendência, quase um projeto, de investigar a apreensão e a tematização do espaço colonial e pós-colonial, e regenerar-se a partir dessa originária e contínua representação. Os significadores desse processo, que constituem a singularidade da nossa pós-colonialidade literária, são potencialmente produtivos. Sinteticamente, dizem respeito a uma identidade nacional como uma construção a partir de negociações de sentidos de identidades regionais e segmentais e de compromissos de alteridade. O que as literaturas africanas intentam propor nesses tempos pós-coloniais é que as identidades nacionais, regionais, culturais, ideológicas, socioeconômicas, estéticas, gerar-se-ão da capacidade de aceitar as diferenças. Para o meu objetivo de reflexão aqui nesse espaço do 23º Congresso, vislumbro um pano de fundo para as leituras mais explícitas ou mesmo as implícitas em circulação. Não perder de vista que a tríade dominação, exploração, conflito, apresentada pelos estudos decoloniais, explode a univocidade discursiva no estágio em ensino, sobretudo de filosofia. A disputa pela realidade é um traço comum dos filósofos, seja ele interpretando, desconstruindo, criando conceitos, mas o que se quer é disputar a realidade. E, para isso, colocamos em crise o solo em que se pisa, como um lugar produzido à imagem e semelhança da produção de um discurso que legitimou historicamente a exploração e dominação e o conflito estabelecido ao buscar-se filosofar-se, porque este cai na armadilha da representação. Este é um dos primeiros elementos que precisam ser descortinados, a representação, pois a imagem que se traduziu nos discursos era apenas a europeia. O exercício de pensar-se, o que é próprio da filosofia, encontra-se no poço sem fundo, no beco sem saída, da armadilha da representação europeia moderna, ocidentalizada na contemporaneidade. A perspectiva decolonial, ou estudos modernidade e colonialidade, e as filosofias africanas colocam em discussão o epistemicídio e o semiocídio cultural. O conhecimento e as formas de acessá-los e a diversidade cultural no fazer filosófico colocam em evidência outros modos de ser e fazer filosofia. Problemas não considerados filosóficos começam a ser problemas de interesse de outros sujeitos que foram negados pelo sistema mundo eurocentrado. Questões que se ligam ao pensar potente africano, ainda que não expresso em português ou espanhol, por exemplo, do camaronês Achille Mbembe, um dos teóricos mais brilhantes sobre estudos pós-coloniais, centrados no conceito, por ele atualizado e contextualizado, de necropolítica,
e expressos em temas que bem recortam o que foi aqui discutido quando ele trata da proliferação do divino na África subsaariana, do racismo como prática da imaginação, do poder, violência, acumulação ou, destacadamente, da necropolítica, em textos como Cenas Fantasmas na Sociedade Global, além do seu influente livro A Pós-Colônia, Ensaio sobre a Imaginação Política na África Contemporânea. No contexto latino-americano, não é diferente, valendo as nuances diante do que formula Aníbal Quijano. Veja-se o seu artigo Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, no qual aponta os aspectos fundantes do capitalismo e do eurocentrismo. Diz Quijano, a dominação é o requisito da exploração e a raça é o mais eficaz instrumento de dominação que, associado à exploração, serve como classificador universal no atual padrão mundial de poder capitalista. Nos termos da questão nacional, só através desse processo de democratização da sociedade pode ser possível e, finalmente, exitosa a construção de um Estado-nação moderno, com todas as suas implicações, incluindo a cidadania e a representação política. Parto também de Darcy Ribeiro, porque vejo o seu pensar, sentir e agir encharcado de americanidade. E, mais precisamente, conforme escreveu, orientado por uma América Latina, a pátria grande, encravada na utopia bolivariana, inscrita no seu desejo de ver formar em América Latina, isto, Simón Bolívar, la más grande nación del mundo, menos por sua extensão e riqueza que por sua liberdade e glória. Cartas da Jamaica, como conhecemos. Essa é a interpelação de Darcy, que é saber se a América Latina existe e que possa representar, pela mediação de um percurso democrático, diz o historiador uruguaio Mário Liori, nosso dever histórico que é concretar isto e não se transforme em um sonho eterno que duerme inscripto em el frio bronze. Éric Nepomuceno, que tão bem interpreta Darcy sobre essa busca de identidade, lembra que ele, extraindo de seu pensamento, mostra que temos hoje, na América, países que, apesar de uma história oficial tão secular como alheia, finalmente começam a nascer para si, se descobrem pela primeira vez depois de séculos de negação. E vemos como povos submetidos à humilhação e ensinados no conformismo mais inerte, tratam de se apoderar daquilo que sempre lhe foi negado, o direito de construir o próprio destino. E é ao constatar essas mudanças todas, ao registrar o que se avançou e que ele não chegou a ver, que ganha força nos seus textos uma das vertentes mais ousadas de Darcy Ribeiro, sua obstinação em defender aquilo que parecia indefensável e que hoje nos dá nítidos vislumbres, não apenas de ser viável, como vai aos poucos se consolidando. Darcy quis saber e soube como nos viam nos centros de poder e decisão, mas, acima de tudo, quis saber como deveríamos nós, latino-americanos, nos ver a partir de nosso próprio prisma. Uma coisa é reconhecer olhares alheios, outra, inconcebível para ele, seria renunciar ao direito de ter um olhar próprio sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Reitor da UNB entre 2008 e 2012,
pude celebrar o jubileu da universidade com um grande evento de integração cultural num festival africano e latino-americano de arte e cultura. No meu chamado ao evento, indicando que, muito além de um encontro de arte e cultura dos países envolvidos, o FLAAC queria ser um momento para o autoconhecimento da juventude latino-americana. Em meio às realidades angustiantes que o desgaste da década provocava nas nações latino-americanas, com as liberdades sufocadas, os jovens que aqui estavam puderam entrar em contato com as condições políticas, econômicas e sociais dos países participantes e encararem a compreensão e vontade de mudança da situação de seus países pela cultura e pela arte. De certo modo, eu dizia na convocação, poderão eles encarnar aquela disposição preconizada por José Martí para caracterizá-los. Os jovens da América arregaçam a camisa ao cotovelo, afundam as mãos na massa e a levantam com o fermento de seu suor. Criar é a palavra de senha dessa geração. Nuestra América. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que está disponível na elevada capacidade criadora de um território de sentidos, no qual se manifestaram somente em literatura, esse âmbito onde a cultura imagina o social e o político, 6 prêmios Nobel. Gabriela Mistral, chilena, a subjetividade de seus temas presentes em sua obra não a afastou de suas posições feministas, de estar ao lado dos trabalhadores e camponeses, dos indígenas, de pleitear a reforma agrária e de buscar justiça social. Miguel Ángel, Astúrias, Guatemala, com obras arraigadas nos povos indígenas. Pablo Neruda, Chile, uma biografia engajada, sua obra, especialmente o Canto General, versos de cunho político, carrega uma espécie de resposta poética às injustiças históricas da América Latina, por isso transformada em arma de combate. Mário Vargas Llosa, do Peru, com uma obra que a própria concessão do Nobel distinguiu pelo caráter político, pois, independentemente do sentido de muitas de suas tomadas de posição, preocupou-se com os temas da liberdade e da democracia como caminho civilizatório para a América Latina e para o mundo. Octávio Paz, México, e Garcia Marques, Colômbia, dedicados ao viver para contar acerca da solidão sobre a condição humana, mas principalmente sobre os rumos políticos e sociais da América Latina. Cito sem hierarquia e sem qualquer pretensão de fazer um mapa completo de nossa latino-americanidade cultural e não apenas literária. O faço para responder a Darcy, de que, sim, existe uma América Latina. No Otávio Paz, desvelando o novelo do Labirinto da Solidão, enquanto exercício da imaginação crítica, simultaneamente visão e revisão, uma procura de um pretenso ser. O mexicano não como essência, e sim como história. José Carlos Mariátegui, em 7 ensaios, examina a situação econômica e social do Peru de um ponto de vista marxista. A obra, considerada como o primeiro documento de análise da sociedade latino-americana, parte da história econômica do Peru e prossegue apresentando o problema indígena, que o autor liga ao problema agrário. Mas o intérprete também se dedica à educação, à religião, ao regionalismo e à centralização, assim como à literatura. Mariátegui responsabiliza os proprietários de terras pela situação econômica do país e pelas condições de vida miseráveis dos indígenas da região, dizendo, em outras palavras, o mesmo que Darcy Ribeiro expôs em O Povo Brasileiro, ao aludir
as elites retrógradas que se organizam no sistema de exploração como engenhos de moer gentes. Ao mesmo tempo, observa que o Peru teria ainda numerosas características das sociedades feudais e defende a ideia de que a transição para o socialismo poderia ocorrer através das formas de coletivismo tradicionais praticadas pelos indígenas. É desse sentido dramático de disposição decolonial que Gustavo Gutierrez e Henrique Dussel, na teologia e na filosofia da libertação, desde o grito primal, a voz do excluído, armam o projeto de superação moderno no que ele expolia e oprime no capitalismo, na luta de classes, no patriarcado, no racismo, na alienação das subjetividades inscritas no conformismo antissujeito, coisificado, desalmado. É um chamado ao realmar que, no atual, Francisco, o Papa argentino, inscreve em sua pedagogia evangelizadora, não somente para avançar em reconhecimento desde a bula Sublimes Deus, de 1537, expedida depois do debate de Valladolid, mas para reinstalar no social a integralidade do humano, realmando as relações sociais que coloquem a vida acima do econômico. E que permita encarnar de modo callejeiro uma orientação teológica nele, certamente influenciada pela visão do padre Lúcio Hera, argentino como ele, de uma América Latina concebida segundo uma teologia a partir da praxis da cultura do povo. No Brasil, mas um Brasil latino-americanizado, podemos compreender Rui Mauro Marini, que foi aqui da nossa UNB, e a sua dialética da dependência em textos chaves, Las razones del neodesarrollismo, plusvalia extraordinária e acumulação de capital, e ao ciclo del capital em la economia dependiente. Observe-se que escreveu em espanhol e nem tudo foi traduzido para o português, para analisar as três fases do movimento do capital na economia dependente: circulação, produção, acumulação e circulação, realização. E antes dele, Manuel Bonfim, com sua análise de alguns elementos presentes em América Latina, com destaque para o conceito de conservadorismo e o parasitismo social decorrentes da exploração econômica sufocante das metrópoles sobre as colônias, um mal de origem, conforme sugere o subtítulo de sua obra. O que me importa considerar em qualquer aproximação a esse tema é compreender com mea culpa que a Terra esteja aberta a futuros. Mas a Terra pensada de acordo com Gersen Baniwa, Gersen José dos Santos Luciano, um Baniwa que compreende que a luta pela proteção dos territórios indígenas é o que unifica, articula e mobiliza todos, abordando especialmente a importância para a vida dos povos originários, porque sem o território não há saúde, educação, proteção do meio ambiente, não há vida. O território é fundamental na resistência dos povos indígenas. Para além de bens materiais, o território tem um significado que envolve espiritualidade, valores, conhecimentos, tradições. Território é onde se fortalece a identidade e a cultura de cada povo. E a partir dessa concepção de território, pensar aberturas para o futuro, que penso devam ser conferidas em prospecção impulsionada pela imaginação, visando a conclusões alargadas, que levem a discernir as fronteiras improváveis entre tempos e direitos, no compartilhamento de normatividades entre sistemas de justiça. Para o território
e o simbólico das narrativas dos povos originários de nossa América, que percebem como narrativas que, apesar de narrativas, são reais, há o que Daniel Munducuru, uma fonte direta dessa ideia de oralitura, designa como o fato de que essas narrativas acontecem de verdade e marcam profundamente o modo de ser, diz ele, do meu povo. É por causa da repetição constante dessas histórias que esse povo relembra seu sentido de existir e permanece atuante e lutando pelo direito de viver. É assim que damos sentido e valor à nossa existência. Ou, como me revela em sala de aula, uma jovem pós-graduanda do povo Pancararu, na minha classe desse semestre, quando procurávamos ilustrações para o livro que a classe está preparando, O Direito Achado na Rua, Questões Emergentes, Revisitações e Travessias, e, em legenda, quis explicar a foto de uma cerimônia. Disse ela, o praiá não é um homem, um índio, um pancararu. Uma vez com as vestes feitas de palha do caroá, ali está o encantado, a expressão máxima da religiosidade do nosso povo. A foto representa um símbolo muito forte dos pancararu, pois mesmo depois de anos de assédio, de tentativas de aculturação, preservamos com afinco aquilo que acreditamos. Nós, pancararu, nascemos da terra, somos filhos da terra. Sansé nos enterrou no chão e brotamos como árvores. Também somos guardadores de sementes. Onde chegamos, preparamos o chão e deixamos um pouco do que é nosso germinar e tomar seu ciclo de vida. Foi assim com o direito achado na rua, diz a jovem Pancararu. Nesse ponto, retorno a Darcy Ribeiro, porque é um construtor de universidades em nossos territórios dissentidos e sempre empolgou as oportunidades para construir instituições de ensino contemporâneas e também pelo que mais nos caracteriza nos debates deste 23º Congresso, que é o poder constituir no espaço universitário territórios de cultura. Na sua concepção de universidade, a experiência na implantação da UNB foi também importante para a sua contribuição na criação ou na reforma de universidades na Costa Rica, na Argélia, no Uruguai, na Venezuela, no Peru. Para Darcy, criar uma universidade nova é um privilégio extraordinário, provavelmente o mais honroso e o mais gratificante para um trabalhador da educação. Conceber um modelo inovador inscrito no projeto que ele formulou a partir da sua proposta de criação da Universidade de Brasília. Nesse projeto está presente a ideia, em tudo coincidente com o princípio do compromisso social do conhecimento realizado pela universidade. Atualizando a pergunta que ele formulara para ele próprio responder como tarefa para a Universidade de Brasília, diz ele, uma universidade que tenha o inteiro domínio do saber humano e que o cultive, não como um ato de fruição erudita ou de vaidade acadêmica, mas com o objetivo de, montada nesse saber, pensar o Brasil como problema. Na nossa UNB, em diálogo com Boaventura de Souza Santos, nosso doutor honoris causa, e também cidadão honorário de Brasília, seguindo esses fundamentos, está em processo de formalização um projeto acadêmico atualmente em discussão nas instâncias de ensino, pesquisa e extensão, denominado Universidade Sul-Sul, Programa Intercultural de Extensão, fundado na ecologia de saberes das epistemologias do Sul,
e na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, com o sentido de ampliar as fronteiras do conhecimento. Ou seja, conforme o professor Boaventura, aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul e aprender a partir do Sul e com o Sul. Colocada essa questão como desafio à universidade, ela remete àquela necessidade identificada pela Comissão Delors de caminhar em direção a uma sociedade educativa para a qual a contribuição do ensino superior, pela mediação dos direitos humanos, pode cooperar para realizar o pilar síntese da educação pensada como de condição para o aprendizado do viver juntos, desenvolvendo o conhecimento acerca dos outros, da sua história, das tradições e da espiritualidade, e, a partir daí, criar um espírito novo, que, graças precisamente a esta percepção das nossas crescentes interdependências, graças a uma análise partilhada dos riscos e dos desafios do futuro, conduzir à realização de projetos comuns, ou então a uma gestão inteligente e apaziguadora dos inevitáveis conflitos. Esses pontos correspondem, em seus fundamentos, às expectativas que defende uma universidade aberta à cidadania, preocupada com a formação crítica dos acadêmicos e mais democrática, como nos dizia a querida Rosana Naves na abertura. Uma universidade que, como lembra Boaventura de Sousa Santos em sua recente visita à UNB, seja consciente de que o que lhe resta de hegemonia é ser um espaço público onde o debate e a crítica sobre o longo prazo das sociedades se podem realizar com muito menos restrições do que é comum no resto da sociedade, e que encontra no exercício da pluralidade tolerante a mediação apta a torná-la uma incubadora de solidariedade e de cidadania ativa. O modelo, assim, já se apresenta como proposição interpelante da universidade convencional, desde que ela se abra a pelo menos duas condições. A primeira é dar-se conta da natureza social do processo que lhe cabe desenvolver. Não é condição trivial, porque ela implica opor-se à tentação de mercadorização do ensino e da pesquisa, e consequente redução do sentido de indisponibilidade do bem educação, que nas nossas constituições tem sido definidos como um bem público, processo dramático e cruento em curso autoritário em muitos dos nossos países e no nosso dramático, num projeto claramente hostil à ideia de universidade como valor social e ao conhecimento crítico como elemento nutriente de práticas e de pensamentos democrático e emancipatório. Lembrando o decano Jaime Galgani, ao aludir a Barthes, fazer da cultura o lugar do fascismo, porque, como dizia Barthes, nesse mesmo texto, La Leçon, a língua é fascista, não porque nos interdite a fala, mas porque nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Ou recuperamos o pluralismo, ou fracassamos como projetos de inteligência. A outra condição é de interpelar a universidade para que ela se abra a novos modos de ingresso e de inclusão de segmentos dela excluídos, a exemplo das políticas de ações afirmativas. Como fizemos na nossa UNB, no pioneirismo federal de abrir a universidade para cotas raciais e indígenas, tendo que disputar esse território de conflito ideológico no espaço da sociedade, fascistizada também, e no espaço do Supremo Tribunal para recuperá-lo para sua função republicana. Felizmente, naquela altura, uma unanimidade promissora se estabeleceu e uma atitude decolonial se realizou e mantém na nossa universidade, requalificando-a o sentido
amplo do conhecimento que dialoga em todas as racionalidades disponíveis, e não apenas no monopólio de uma delas, seja o da cientificidade, seja a de uma ideologia, para assim alargar o âmbito das pautas pedagógicas que desenvolve e faz circular no ambiente de ensino e da pesquisa novos temas, cosmologias plurais, epistemologias mais complexas e um diálogo amplo entre os saberes. Finalizo chamando para o debate sobre o reencontro das humanidades, mas o faço buscando o Sul do Sul. E um livro agora entre nós com uma boa circulação, felizmente, um livro de Ailton Krenak. Krenak é um povo originário, que acaba de ganhar um dos principais prêmios literários do Brasil. O livro está dividido em 3 partes: Ideias para adiar o fim do mundo, Do sonho e da terra, e A humanidade que pensamos ser. Traz como fio condutor a chamada a que nos demos conta de que há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam a partir de diferentes perspectivas de humanidades, que não podem ser subordinadas a uma única compreensão do humano que subordine, coisificando todas as outras possibilidades de vida e de existência, e que se abra a uma ecologia de saberes que se integre à nossa experiência cotidiana para inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Estou citando Ailton Krenak. Ele fala de uma humanidade fecundada numa ancestralidade que junta ao invés de separar. E que, ao contrário do senso antropofágico de humanos que se consomem numa reivificação e que se presta ao entredevorar-se uns pelos outros, supra a falta de sentido de um cosmos esvaziado por essa antropofagia. Cito Krenak: sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada. Mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar aos outros, mas para salvar a nós mesmos. Porque sentimos o desconforto e a sensação de estar caindo, diz ele aqui com Davi Kopenawa, no livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Kopenawa acaba de ser admitido na Academia de Ciências, a mesma academia que um dia acolheu Albert Einstein. Precisamos todos despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Escrito antes da pandemia do Covid-19, mas não sem prever a reação antropocena da peste ambulante, o contágio do encontro entre humanos, Krenak fala da antevisão de uma terra canibalizada por uma humanidade que dela se apartou. E já aponta para o mau humor que a desolação traria e para a resposta terrível que a natureza daria a tanta insensatez. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos,
considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Resgatar a casa comum, recuperar a corresponsabilidade com os lugares onde vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres, não só dessa abstração que nos permitimos constituir como uma humanidade, que exclui todas as outras e todos os outros seres, é condição para adiar o fim do mundo. Talvez por isso Krenak nos convide para o sonho como busca de alternativa para o reencontro das humanidades. Assim diz ele, quando eu sugeri que falaria do sonho da Terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Meu dileto amigo Hernan Iepes, juiz de direito em Puno, no altiplano andino peruano, do povo Aymará, e que conheci em Lima nas jornadas do primeiro curso internacional, interdisciplinário e intercultural, Proteção Internacional dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, Direitos Territoriais e Consulta Prévia, organizado pela diligência de Raquel Irigoyen, com o apoio da UNB e do Instituto de Direitos Humanos da OEA. Herman me convidou para participar da grande assembleia das rondas campesinas do Altiplano e da cerimônia de consulta à Pachamama para a realização dos eventos, afinal adiado por conta da pandemia. Fiel à sua ancestralidade indígena, Hernan, um juiz de direito do Tribunal Constitucional peruano, ele interpela, a partir de sua ancestralidade, a visão eurocentrada pós-colonial do direito internacional e constitucional, repercutindo a mesma unidade de vida. Diz ele, la muerte não existe em nossa cultura. Nossos seres queridos vivem com nós outros em cada instante. La cosmovisión andina ha generado saberes de derrotabilidade da muerte, uma cultura de respeito à la vida, harmonia do cosmos, vida, muerte, vida, uma unidade dialética. Assim, no mais, nos iremos, assim, no mais, volveremos, para aludir a um outro humanismo. Ao fim e ao cabo, tratando de juntar as pontas, concluo o recorte proposto para dialogar com o tema e os subtemas desse 23º Congresso, realizado em espaço universitário, nessa disposição de pensar uma universidade popular para uma educação emancipatória, algo que, ao meu ver, transparece nos debates que se darão nesse 23º Congresso. O que nele também transparece é que libertar-se, emancipar-se, dizemos nós, em projeto acadêmico que denominamos o direito achado na rua, o direito hallado em la calle, não é dom, é tarefa que se realiza na história, porque não nos libertamos isoladamente, mas em conjunto. E se ela não existe em si, o direito de emancipar-se é comumente a sua expressão, porque ele é a sua afirmação histórico-social, que acompanha a conscientização de liberdades antes não pensadas,
e que as desigualdades sociais tornam ilusórias, e que buscar o caminho de sua realização tem de estabelecer a desigualdade com vista a nivelar os socialmente desfavorecidos enquanto existam. E esta cosmovisão se converte em projeto de governança e se inscreve na proposta política da América Latina, inscrita, por exemplo, no programa de governo, conforme as eleições recentes na Bolívia, no discurso do Aymará, vice-presidente da República, David Choquehuanca. Diz o vice-presidente: a ideia do encontro entre o espírito e a matéria, o céu e a terra, de Pachamama e Pachacama, nos permite pensar que uma nova mulher e um novo homem serão capazes de curar a humanidade, o planeta e a bela vida que nele há e devolver a beleza para a nossa Mãe Terra. Defenderemos os tesouros sagrados de nossa cultura, de todas as interferências. Defenderemos nossos povos, nossos recursos naturais, nossas liberdades e nossos direitos. Voltaremos ao nosso Quapaquinhã, o nobre caminho da integração, o caminho da verdade, o caminho da fraternidade, o caminho da unidade, o caminho do respeito por nossas autoridades, nossas irmãs, o caminho do respeito pelo fogo, o caminho do respeito pela chuva, o respeito pelas nossas montanhas, o caminho do respeito pelos nossos rios, o caminho do respeito pela nossa Mãe Terra, o caminho do respeito pela soberania dos nossos povos. Irmãos, continua o vice-presidente, os bolivianos devem superar a divisão, o ódio, o racismo, a discriminação entre os compatriotas, o fim da perseguição à liberdade de expressão, o fim da judicialização da política. Chega de abuso de poder. O poder tem que ajudar, o poder tem que circular, o poder, assim como a economia, tem que ser redistribuído, tem que circular, tem que fluir, assim como o sangue corre em nosso corpo. Chega de impunidade, irmãos de justiça. Mas a justiça tem que ser verdadeiramente independente. Vamos acabar com a intolerância à humilhação dos direitos humanos e de nossa Mãe Terra. O novo tempo significa ouvir a mensagem dos nossos povos que vem do fundo do coração, significa curar feridas, olhar para nós com respeito, recuperar a pátria, sonhar juntos, construir fraternidade, harmonia, integração, esperança para garantir a paz e a felicidade de novas gerações. Só então poderemos conseguir viver bem e governar a nós mesmos. Trata-se, em suma, de aqui aplicar a tese formulada pelo meu querido amigo ítalo-argentino Alberto Filipe, num texto, O Direito nas Ruas da Resistência e nos Caminhos do Exílio entre a América e a Europa, que está publicado nesse volume que Pablo fez referência, Justiça de Transição na América Latina, e no qual diz Alberto Filipe: a persistência de direitos sem memória favorece a não memória dos direitos. É dizer, a deshistorialização dos direitos, considerada como fenômeno em que os processos e os contextos de luta histórica por direitos e liberdades são esquecidos, não esvazia o seu conteúdo e repercute negativamente na construção social e plural das democracias. Utilizando a rua como metáfora do lugar em que os direitos constituem-se e no qual identificamos as práticas instituintes, invoquei a contextualização das lutas por direitos pelas ruas da América Latina, como estratégia para recuperar a memória histórica dos direitos e, assim, refletir sobre o desafio de integração latino-americana. Auguro a que os debates desse 23º Congresso possam contribuir, tal como procuro sugerir nessa exposição inaugural, a pensar, sentir e agir na perspectiva de nossa latino-americanidade, dos lugares políticos que instituímos, voltados para o horizonte utópico
de reencontro de nossas humanidades. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Espero contribuir para os debates que aqui vão se estabelecer. Que seja um belo encontro esse 23º Congreso. Muchas gracias. Agradecemos entonces el mensaje de nuestro conferencista inaugural, el profesor José Geraldo de Souza Jr. Muchas gracias, profesor. Bueno, solo agregar que la transmisión que está haciendo la universidad vía YouTube finaliza en estos momentos. Con la conferencia inaugural se finaliza la transmisión en YouTube. No obstante, el Congreso sigue en el enlace enviado vía Zoom, que es el que todos disponemos en este momento, ¿no es cierto? Así que el Congreso continuará vía Zoom. Ahora corresponde un receso para continuar a las 11:30 continúa el Congreso con el simposio a educación lingüística del zurdo bilingüe que moderará Daniel Marcel Granier. Eso continúa a las 11:30. ¿Ya? Así que podemos disponer de un receso de aquí hasta las 11:30. Eso sería la conferencia inaugural. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien más quiere agregar algo antes de que vayamos al receso. Estaríamos listos entonces, ¿no? ¿Sí? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, professor Zé Geraldo, sempre inspirador. Dizer aí que estamos reunidos até sexta-feira no evento e será muito importante contar com a presença de todos, né? A professora Daniele segue na sequência e temos uma vasta programação. Muitíssimo obrigada. Muchas gracias, Rosana. Bueno, entonces hacemos una breve, o sea, no tan breve, esto sí, vamos a estar 45 minutos más o menos. Continuamos a las 11:30. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Ao café, não é? Al café virtual. Professora Rosana, obrigado pela confiança, viu? Espero ter estado à altura da sua indicação e não ter frustrado a sua expectativa. No, muy interesante, muy interesante y yo creo que superó las expectativas. Superó. Muy... Claro, sí. Yo querría agradecer también al doctor, profesor